Estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa. Estamos conversando com o assessor técnico da Câmara dos Deputados, Flávio Tonelli, sobre o orçamento público. Bem, Flávio, voltando ao tema que estávamos antes, assim, falavas que as despesas não são totalmente imprevisíveis, que em geral batem, mas os juros, os juros da dívida, cada subida de 0,5%, 1%, 1,5%, que às vezes ocorre ou até mais durante o ano, elas criam um problema muito grande de cortes em vários outros setores. Como é que isso acontece? Bom, quando você está comparando toda a despesa pública, isso deveria acontecer, mas não é bem assim que ocorre, porque pela Lei de Responsabilidade Fiscal houve uma cisão das contas públicas. Ela é muito rigorosa, essa lei é muito rigorosa no controle do que a gente chama orçamento que gasta com o povo, né? Então, se você levasse a Lei de Responsabilidade Fiscal ao pé da letra, quando eu vou decidir que eu tenho uma nova vacinação infantil, eu teria que cancelar uma vacinação, uma outra, ou aumentar impostos, né? Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal é muito cruel com o que a gente chama de orçamento do povo. E ela é muito leniente com o que a gente chama de orçamento financeiro, né? Ela não estabelece controles para o orçamento financeiro. Então, o Conselho Nacional de Saúde não pode aumentar as despesas da saúde, mas, como você mesmo colocou, o Conselho Monetário pode aumentar a despesa de juros impunemente. Não há limites para isso. Há quem defenda, inclusive, a autonomia do Banco Central, quer dizer, estaria totalmente... se tivéssemos um Banco Central autônomo, ele estaria fazendo o que quisesse, independente dos recursos que o orçamento pudesse fazer. Mais ou menos, também porque a autonomia, embora seja uma peça, ele também está subordinado ao Conselho de Política Monetária, né? Existem mecanismos que podem ser utilizados para limitar isso. Eu não defendo a autonomia do Banco Central, eu acho que o Banco Central é um instrumento do governo fazer políticas, né? Claro. Do mesmo jeito que o Ministério da Saúde, que o Ministério, não existe uma coisa acima do governo, né? Não pode existir num país republicano algo acima do governo. Nós não podemos achar que a discussão que o Banco Central faz é uma discussão técnica, que eu poderia colocar no computador que ele sairia impunemente a melhor solução, né? E o Brasil deu provas disso, né? Deu provas disso agora, quando nós conseguimos deliberadamente conjugar uma política econômica com uma política monetária e fiscal para baixar os juros, né? Quem viveu ou quem estuda todos os períodos de crise que o Brasil viveu, toda vez que você tinha uma crise internacional, os juros subiam, né? E foi a primeira vez que nós pudemos utilizar esses diversos instrumentos para fazer os juros cair, né? Não precisa ir longe. Em 2008, às vésperas da crise, a crise é de setembro, né? No comecinho de setembro, o Brasil subiu os juros, né? Mas desde que mudou, desde 2011, nós temos caminhado para uma política monetária de redução de juros, né? Então, isso enfrentou muita oposição, né? As pessoas vão lembrar que em junho do ano passado, quando eu decidi baixar os juros, todos os analistas econômicos, os jornais eram contra, diziam que era um absurdo, que estava ignorando a alta da inflação, né? Como se o único instrumento para combater e controlar a inflação fossem os juros, e que os juros fossem essa conta que a sociedade tem que pagar de qualquer jeito, né? Não importa se há quantas anos. Basta lembrar que em 95, quando o Brasil chegou a praticar 45% de juros ao ano, né, nós começamos esse período com uma dívida de 60, 4 anos depois tínhamos uma dívida de 600, né? Então, claro, porque com 45% de juros ao ano, 50 vira 75, com mais 50% ela passa dos 100, né? E no instante se multiplica mesmo, né? É uma dívida que se multiplica. E ela não se multiplicou porque o Brasil estava gastando em saúde, nem em educação, nem em assistência social, né? Se multiplicou. Estava gastando em juros. Beneficiando um setor específico da economia, que são os bancos. Ou os grandes investidores financeiros. Não sei se são os bancos, né? São os grandes investidores financeiros, né? Os bancos são apenas um pedaço desse grande investidor financeiro. Para você ter uma ideia, em março deste ano, foi feita uma conta, as grandes empresas brasileiras de capital aberto
tinham quase 300 bilhões em títulos, né? As grandes empresas. Parte desse dinheiro, quando você está compondo os rendimentos de uma empresa, né? Além da receita operacional, dos lucros que ela tem fazendo, vendendo, né? Produzindo as coisas, ela tem um componente importante do lucro que vem desse resultado financeiro. Nós vivemos isso agora, este mês, no debate sobre a substituição da desoneração da folha, né? Quando esse setor da indústria ganhou a possibilidade de não pagar a previdência sobre 20% sobre os salários, passou a pagar sobre o faturamento, né? E uma das polêmicas era, mesmo sendo 1%, elas não queriam que na conta do faturamento entrassem os ganhos financeiros, né? Que são volumosos, né? Sim. Foi agora, essa polêmica foi agora, resultou inclusive num veto da presidente Dilma, né? Então, a polêmica, foi até, alguns episódios desses passam muito desapercebidos, mas são muito instrutivos, né? Pensa bem você, se eu digo que uma empresa, uma grande indústria, não pode pagar 1% do faturamento dela em substituição a 20% que ela pagava sobre a folha, significa que a folha não é tão pesada assim. Claro. Né? Significa que, olha, a folha quer dizer que a folha não é 5% do faturamento. Então esse discurso de que o custo do trabalho no Brasil é caro, esse discurso, alguém deveria chamar a racionalidade. Quando uma empresa fala assim, eu não topo pagar 1%, cara, então a folha significa muito pouco. Claro. Né? Esse discurso de que o custo da mão de obra é alto, que eu tenho que mirar o exemplo da desoneração do trabalho que a China pratica, que o problema no Brasil são os encargos trabalhistas, cai por terra. Porque ficou claro nesse episódio que para as grandes empresas, nós não estamos falando de micro e pequena empresa, que micro e pequena empresa já não paga a previdência sobre a folha, paga sobre o faturamento. Né? As grandes empresas, uma Fiat, uma Volkswagen, né? Uma Ford, as grandes empresas, a folha não significa 5% do faturamento. Né? Precisamos fazer mais um rápido intervalo. Voltamos em seguida.